bem? Eu sou Denise Aragão, sou fisioterapeuta, trabalho com osteopatia pela Seven Terapias Integradas e hoje eu vim falar com vocês sobre a espondilolistese. Espondilolistese, apesar do nome assustar, é nada menos do que o escorregamento de uma vértebra sobre a outra. E aí eu trouxe esse quadro aqui para mostrar como é que ela acontece. Aqui a gente tem a vértebra de L4, aqui a vértebra de L5 e aqui o sacro, que é o finalzinho da nossa coluna. No meio nós temos em verde os discos intervertebrais, tá? E aqui em vermelho a gente tem o nervo que sai daqui entre uma vértebra e outra e vai para as pernas. E aí o que é que acontece na espondilolistese? Nós temos o escorregamento de uma vértebra sobre a outra. E esse escorregamento, ele acaba obstruindo, comprimindo esse nervo que está indo para as pernas. Ele acaba fechando esse buraquinho que vai para as pernas. Uma outra possibilidade, quando acontece esse escorregamento da vértebra, é aqui essa imagem é olhando de cima. Normalmente a gente vê essa imagem em tomografia ou ressonância magnética. E aqui em verde eu tenho o disco. O azulzinho é a vértebra e eu tô olhando de cima. Aqui em vermelho eu tenho aquele mesmo nervo que está sendo comprimido aqui, tá? E aqui eu tenho o canal vertebral, onde passam os nervos no centro da coluna. E aí o que é que acontece aqui? Quando ocorre o deslizamento da vértebra, ou a gente tem uma compressão em um lado, ou a gente tem a compressão em um outro, porque a vértebra que está aqui em cima deslizou, ou então a gente tem a compressão nessa região aqui, comprimindo o nervo no centro. Quando há uma compressão só de um lado, eu vou ter uma sintomatologia para a perna só de um lado. Se eu tenho um comprometimento central, normalmente eu vou ter um comprometimento para os dois lados dos membros, tá? Porque não dá pra gente falar em espondilolistese sem a gente falar na estenose do canal vertebral. A estenose do canal vertebral é justamente isso que eu mostrei pra vocês agora. Estenose é de fechar. Então, tudo que a gente fecha, a gente altera a função daquele tecido, porque não tem mais... acaba comprometendo a vascularização daquela região, consequentemente comprometendo a função. Então, nessa região aqui, a gente acaba tendo uma estenose do canal vertebral ou uma estenose dos forames, gerando esses sintomas. A espondilolistese, ela acontece normalmente na fase de desenvolvimento da pessoa. Então, à medida que a gente vai crescendo, pode acontecer o deslizar de uma vértebra para outra, mas na maioria das vezes os pacientes não têm sintomas. Quando é que os sintomas eles vão acontecer? Quando acontece essa compressão. E muitas vezes o organismo se adapta de uma forma que mesmo com uma estenose do canal vertebral, normalmente não muito significativa, alguns pacientes não têm sintomatologia alguma. Para a classificação da espondilolistese, existem os graus. Então, a gente tem o grau 1, que é quando a gente tem cerca de 25% de comprometimento, de deslizamento da primeira vértebra para a vértebra de baixo. Normalmente, as espondilolisteses acontecem nesses níveis mais baixos da coluna. Pode acontecer em outras regiões, principalmente na região cervical. Na região torácica, por conta da estabilidade da região, é mais difícil de acontecer. E o local mais comum é realmente nessa região lombar. Então, voltando aos graus. O grau 1 fica de 25% até 25% de escorregamento. O grau 2, de 25% até 50%. Então, eu tenho cerca de metade da vértebra de cima escorregando sobre a vértebra de baixo. O grau 3 é quando eu tenho até 75%. Esses casos já são os casos mais graves, que normalmente os médicos já consideram fazer cirurgia. Até 75%. E o grau 4, que é o mais avançado, quando a gente tem mais que isso. Que são os casos mais raros.
Outras causas que podem estar relacionadas à espondilolistese são, por exemplo, traumas ou então tumores que aparecem na coluna e acabam empurrando essas vértebras para essa região anterior, desestabilizando a coluna. Em relação ao tratamento, o que é que se define como o melhor tratamento para a espondilolistese? Para qualquer tratamento de coluna, o mais indicado é você começar com um tratamento conservador. O tratamento conservador que a gente diz é farmacológico, então você vai tomar medicação se você tiver dor, e a fisioterapia, que é o tratamento conservador. Você vai fazer a parte de fortalecimento, estabilização da região abdominal, controle da dor com analgesia, treino de mobilidade. Tudo isso pode ajudar a melhorar a dor. O que é contraindicado para um paciente que tem um diagnóstico de espondilolistese e estenose do canal vertebral? Realizar esse movimento de extensão do tronco. A extensão do tronco pode piorar o sintoma porque ele vai aumentar a compressão daquele nervo que já está sendo comprimido lá atrás. Então, a gente tem um fisioterapeuta qualificado, ele tem que ter essa consciência de que é preciso trabalhar a mobilidade do paciente sem comprometer o que já não está tão bom. O que é que o paciente com espondilolistese ele sente? Normalmente, dor nas costas, irradiação ou dormência nas pernas ou em uma perna só. Normalmente, o paciente que tem espondilolistese tem o que a gente chama de sinal de carrinho de compras. É aquele paciente que sempre que ele tá com o tronco inclinado para frente, ele sente alívio da dor. Então, se ele for no supermercado, ele vai estar sempre apoiado aqui no carrinho para aliviar, descomprimir a região dos nervos das costas dele. Um outro sintoma, se o paciente quando senta, o paciente inclina o tronco, o desconforto alivia, e quando ele fica em pé, começa a andar, ele começa a mancar, começa a sentir dor, isso é um sinal, mas precisa ter um diagnóstico diferencial de um médico, porque também pode ter uma característica vascular. Então, se o paciente tem uma alteração vascular na perna, ele também pode referir um sintoma parecido. Nos casos mais graves, quando o paciente muitas vezes quando acontece de o paciente não responder ao tratamento conservador que eu já falei, a gente vai pensar em um tratamento cirúrgico, que aí o médico vai definir qual é a melhor opção, que ele pode entrar desde tratamentos mais conservadores, e mesmo sendo invasivos, como bloqueios, como a retirada de um pedacinho do osso para descomprimir aquele nervo, ou até uma fusão da vértebra em que ele coloca parafusos e fixa uma vértebra na outra para impedir que esse deslocamento aconteça. Tudo isso tem que ser muito bem estudado pelo médico, que tem que ser um médico experiente. Um outro detalhe importante sobre a espondilolistese e sobre todos os procedimentos, todas as abordagens cirúrgicas que forem ser feitas na coluna, é que o tratamento pré-cirúrgico ele é tão importante quanto o tratamento pós-cirúrgico. Então, se o paciente tem uma indicação formal de cirurgia, o ideal é que ele passe cerca de um mês, pelo menos, fazendo a fisioterapia pré-operatória de fortalecimento, reeducação postural, mesmo que ele tenha a indicação de cirurgia. Por quê? Porque tem estudos que mostram que a resposta no pós-operatório desse paciente, a independência funcional, o retorno ao trabalho é muito melhor, muito mais rápido quando ele faz o tratamento pré-cirúrgico. Estudos demonstram que o resultado do paciente, que a resposta do paciente é muito mais rápida e muito melhor quando esse tratamento pré-cirúrgico é feito, em que há uma reeducação da postura, orientação, treinos de caminhada adaptados, porque o paciente no pré-cirúrgico ele ainda está com dor. Depois da cirurgia, o paciente precisa retornar à fisioterapia. Alguns estudos mostram que esses pacientes que têm a espondilolistese, a cirurgia, ela alivia muito a sintomatologia nas pernas, mas muitas vezes a dor nas costas continua. Então, o paciente precisa retomar a atividade na fisioterapia, tanto para melhorar a mobilidade dele, porque é muito natural que o paciente que passou muito tempo sentindo dor ou que fez um procedimento cirúrgico, ele tenha compensações,
Posturas antálgicas que a gente fala, então ele tem às vezes uma lateralização do quadril, ele fica mais inclinado, mesmo estando sem dor, isso precisa ser corrigido para que a funcionalidade dele, a volta ao trabalho, a realização de atividades físicas, tudo seja feita com muito mais segurança e muito mais agilidade e eficácia. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem falar com a gente. Nós temos uma equipe na Seven Fisioterapia que é especializada na área de reabilitação de coluna. Então, temos terapeutas de terapia manual que trabalham com a quiropraxia, com a osteopatia, com o método Busquet. E também temos a equipe de fisioterapia motora, que seria excelente no pré-operatório, no pós-operatório, no controle da dor e muitas vezes para impedir que você precise chegar a uma cirurgia. Mas tudo fazendo um trabalho em conjunto com uma equipe de médicos, às vezes acupunturistas, psicólogos, que muitas vezes nos traz um resultado muito mais efetivo para casos um pouco mais difíceis. Vai mobilizando as costas, desce até onde você conseguir, respira, segura por cerca de 30 segundos. Retorna, mobilizando o tronco, por último a cabeça. O movimento de ponte, ele é muito importante para quem tem dor na lombar, porque a gente trabalha essa região da pelve, que muitas vezes está associada à dor lombar. Então, o movimento correto é, você inicia pela pelve, vai mobilizando essa região lombar, até chegar na região torácica. Respira. Solta o ar mobilizando.